Dragon Ball Daima finalmente chegou ao seu fim na semana passada e agora a gente consegue então fazer um review completo dessa série, falando sobre todos os pontos altos, sobre todos os pontos baixos. Então saiba que nesse vídeo aqui vai ter spoiler de Dragon Ball Daima, seja avisado. Mas antes de a gente começar, vale a pena relembrar que esse daqui é um canal novo, não tem nem 100 inscritos ainda, então se você gostar aqui desse review, eu vou pedir que além de curtir o vídeo, você se inscreva aqui no canal também para ver vários outros vídeos que a gente já postou e os próximos que a gente vai postar, e aí você consegue ajudar a gente a chegar aos primeiros 100 inscritos, beleza? Bora lá então. Bom, vamos lá. Dragon Ball Daima foi uma série de animação feita para comemorar os 40 anos de Dragon Ball, e o objetivo dela era meio que repassar, meio que homenagear, né, todos os pontos que já foram abordados na saga Dragon Ball como um todo. E essa daqui é uma parte importante para a gente saber quem vai gostar de Dragon Ball Daima e quem não vai. Dragon Ball como um todo teve várias fases. Primeira fase ali, que é Dragon Ball clássico, que vai desde o Goku pequeno, né, quando ele conhece a Bulma, até quando ele enfrenta o Piccolo Jr. lá no torneio. Toda essa primeira fase é ali um anime, um mangá de comédia com situações de artes marciais. Já a segunda fase de Dragon Ball Z, essa é, na verdade, um Battle Shonen, ou seja, é um anime de lutinha. E é justamente Dragon Ball Z que ficou mais famoso no mundo inteiro, tá? Se Dragon Ball Z é um dos animes mais famosos, mais lucrativos, que a galera mais gosta, é por conta da fase Z. Muita gente é fã apenas de Dragon Ball Z, mas vale lembrar que a franquia teve outras duas fases, né? Teve ali a fase Dragon Ball GT, que começa como um anime de comédia, depois virou um anime Battle Shonen lá no final. Foi uma fase que não foi escrita, né, pelo Akira Toriyama, não existiu em mangá, foi feito aí direto para a TV, por isso ela não é canônica. E depois voltaram a fazer os mangás, né? Agora é Dragon Ball Super, esse sim, um Battle Shonen novamente, e vários arcos, né, de Dragon Ball Super já foram adaptados aí para anime. E Dragon Ball Daima poderia ter sido um Battle Shonen, poderia, mas não. Dragon Ball Daima escolheu ser novamente ali um anime de comédia com artes marciais. E é por isso que eu falo que esse início aqui é muito importante, tá? A gente tem que saber que quem é fã somente de Dragon Ball Z e não gosta da fase ali de Dragon Ball clássico com o Goku pequenininho, quem não gosta de Dragon Ball GT, quem não gosta de Dragon Ball Super, quem é fã só de Z, não vai gostar de Dragon Ball Daima. Eu realmente não tenho como recomendar Dragon Ball Daima para essas pessoas, porque não tem aqui Battle Shonen. Vai ter sim lutas, que talvez elas sigam ali a receita do Battle Shonen? Sim, mas são bem pouquinhas, são exatamente 3 lutas, né, na verdade, dentre esses 20 episódios. O tom, no geral, é de comédia. E aí você vai perguntar pra mim, e essa comédia, ela é boa, ela é ruim? Bom, aí depende, né? Primeiro porque comédia é subjetiva, então o que eu acho engraçado você pode achar horripilante, sem graça e vice-versa, enfim. Mas Dragon Ball Daima, ela tem uma comédia ali que varia muito, tá? No geral, eu acho que a comédia do Akira Toriyama, ela foi um pouquinho nerfada em Dragon Ball Daima, porque se você ler aqui, ó, os mangás de Dragon Ball clássico, ou até ver o anime mesmo, muitas piadas do Akira Toriyama, elas são para um público mais maduro, elas são piadas ali que envolvem algum tipo de violência um pouco mais exacerbada, que envolve algum conteúdo sexual. Sem essas piadas, o Akira Toriyama ele cai um pouquinho mais na tiozice, digamos assim, ele faz um pouquinho mais de piada de tiozão. Algumas funcionam, outros não. Porém, eu tenho que destacar aqui um ponto muito ruim, que eu achei muito ruim de Dragon Ball Daima, que é o fato de que, para algumas piadas funcionarem, as situações em que o Akira Toriyama coloca os Guerreiros Z meio que envolve a gente esquecer por um momento, né, uma suspensão ali de crença, a gente esquece por um momento que eles são super poderosos. Por exemplo, várias vezes tem situações onde um aviãozinho, onde eles estão andando ali na navezinha, né, que eles estão andando para buscar as esferas do dragão, essa navezinha dá problema, o motor começa a falhar e o pessoal não sabe o que fazer, sai da nave, deixa ela cair, sendo que a qualquer momento Goku, Vegeta e Piccolo poderiam simplesmente sair da nave, pegar ela com uma mão e pousar ela normalmente. Eu vou ser sincero, esses momentos me irritam bastante, porque como eu sou fã, eu li muita coisa de Dragon Ball, eu não li o mangá Super ainda, né? Mas eu li muita coisa do mangá clássico, eu tive a minha coleção dos mangás, eu assisti tudo que já foi feito para Dragon Ball, inclusive o que não chegou aqui no Brasil, alguns filmes que não foram dublados, enfim. Não tem como eu esquecer que eles são super poderosos. Então essas situações que dependem dessa suspensão de crença, pra mim não fica tão engraçado, e eu acho que não fica engraçado pra maioria das pessoas, inclusive para aquelas que, como eu falei, gostam demais de Dragon Ball Z. Muito bem, agora que a gente já falou aqui sobre o tom que essa série tem para quem ela é direcionada, vamos falar aqui sobre como ela funciona de fato, né? A Dragon Ball Super, que é um Battle Shonen,
ele já começa com um deus falando ali que tá procurando um Super Saiyajin Deus para enfrentar ele. Ou seja, fica bem claro que a escala de poder vai começar a subir, vai lá para cima, porque é um Battle Shonen. Já Dragon Ball Daima faz exatamente o contrário. Começa ali, mais uma vez, um desejo das esferas do dragão, igual aconteceu lá em Dragon Ball GT, né? Transformando os guerreiros em crianças para que eles fiquem menos poderosos. Então é claro aqui que não vai ter uma escala de poder muito grande, não vai ser um Battle Shonen, vai ser novamente aquele velho anime de aventura e comédia. E a homenagem a Dragon Ball GT não para por aí, primeiro porque, como todo mundo já sabe a essa altura, no final de tudo, o anime vai canonizar ali a transformação do Goku de Super Saiyajin 4, muito embora ele vai mudar ali um pouquinho o design do Super Saiyajin 4, ainda assim ele vai canonizar essa transformação, mas não só isso, tá? Que a gente vai ter novamente uma formação ali de personagens que imitam Dragon Ball GT, porque no início, para procurar as esferas do dragão lá no mundo dos demônios, a gente vai ter ali uma equipe formada por 3 pessoas, sendo um Goku pequeno, o segundo o Glório, que aqui representa o lado responsável dessa turma, claramente fazendo uma alusão ali ao que foi o Trunks em Dragon Ball GT, e também a gente vai ter uma personagem ali feminina, ainda mais nova que o Goku, que é a Pansy. O nome já deixa muito bem claro que ela é uma homenagem a Pan, né? Assim como a Pan, ela também é muito forte, ela quer se provar, ela é muito pra frente, e ela é mais inteligente até que o Goku, que é mais velho que ela. Bom, mas fora isso, quando a gente fala de lore, o objetivo ali é expandir um pouco mais a lore que a gente tinha do Piccolo e também do Majin Buu e também de alguns outros personagens, né? Quando eles têm que ir ali pro mundo dos demônios, isso acontece porque o Taburá, lá na saga Majin Buu, né? O Taburá, que era o antigo rei dos demônios, foi derrotado, então a gente sabe ali que o sub-rei, né? O vice-rei do Taburá assumiu ali, ou é o Goma, né? Ele assumiu ali como novo rei do mundo dos demônios, ele tem medo ali dos guerreiros Z, né? E por aí vai. E a gente vê que esse mundo dos demônios, na verdade é uma dimensão à parte, cheia de planetas, né? Essa é uma dimensão dividida em 3 partes, cada uma delas tem vários planetas. E a gente vê ali, primeiro, que basicamente todo mundo que nasce nesse mundo é chamado de Majin. Os Majins são ali do mundo dos demônios. E a gente acaba vendo também que todos eles, exceto os que são criados artificialmente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas a gente vê que todos eles têm ali a orelha pontuda. Portanto, o primeiro personagem que embarca ali nessa viagem com o Goku é o Supremo Senhor Kaiô, né, o Kaioshin. Ele tem a orelha pontuda e ele fala que sim, a raça dele pertence a um planeta lá no mundo dos demônios. E com o tempo essa raça acabou deixando esse mundo, ele também deixou, enfim, ele acaba virando ali o Supremo Senhor Kaiô. Outra raça que aconteceu a mesma coisa, e é uma expansão que eu achei genial, são os Namekuseidins, a raça do Piccolo. Lá em Dragon Ball clássico, quando a gente conhece ali o Piccolo Daimao, a gente fica sabendo que ele é um demônio, o pessoal fala, ele é um demônio que veio para destruir a Terra e tal. Mas quando chega no início de Dragon Ball Z, né, lá na saga do Freeza, a gente vê que não, que na verdade ele é um ET. A raça dele veio de um planeta lá, né, o planeta Namekusei. Só que aqui meio que ele refaz um pouco dessa lore para juntar, na verdade, esses dois conceitos, né? A gente vê que sim, os Namekuseidins, eles são originais lá do planeta lá do mundo dos demônios, e é por isso que sim, a raça dele inteira são demônios, são lá do mundo dos demônios. Mas com o tempo a raça dele, assim como a raça do Supremo Senhor Kaiô, decidiu deixar o mundo dos demônios, veio para o nosso mundo normal, e aí começaram a habitar lá o planeta de Namekusei. Então Namekusei não é o primeiro planeta dessa raça, mas é de lá que realmente que Piccolo veio. E por fim é contado como foi criado o Majin Buu, né? A gente já sabia ali que o Majin Buu era uma força de destruição, que Babidi e o pai dele, se eu não me engano, né? Sabiam como despertar o Majin Buu, sabiam como controlar ele, mas aqui a gente fica sabendo exatamente do que ele é feito. Porque sim, existe uma personagem lá, uma demônia no mundo dos demônios, uma senhora velhinha, uma bruxa, que ela consegue, através de magia, e também das sementes dos Saibamens, ela consegue criar esses Majins super poderosos. Só que quanto mais poderosos eles são, mais caóticos, incontroláveis e bestas eles ficam. E quanto menos poderosos, aí eles ficam um pouquinho mais inteligentes e um pouquinho mais controláveis. Então aqui a gente tem a criação de mais 2 Majins. O Majin Buu a gente não vai ver aqui, mas a gente vai ver outros 2. Primeiro a gente vai ver o Majin Ku, sim, esse é o nome do primeiro Majin que a gente vê.
Ele é totalmente subserviente, ele é inteligente, porém ele não é tão forte como a criadora lá deles precisava. Aí ela cria um segundo Majin, esse é muito mais forte, mas assim como o Majin Buu, ele é mais incontrolável e também mais burro. Então parece que nunca se acerta uma medida certa de como criar esses Majins artificiais. Esse segundo Majin, que é o Majin Duu, na verdade ele é exatamente igual ao Majin Buu. Talvez ele seja um pouquinho menos burro e, portanto, um pouquinho menos forte, talvez, mas enfim, nesse ponto eu vou falar para vocês que eu acho que a criação de dois Majins foi um grande exagero. Eu acho que só onde dava pra gente entender o conceito. E esse segundo Majin Buu é exatamente igual ao Majin Buu, só que é verde. Enfim, não é uma coisa que eu gostei muito não, mas tá aí, tá bem explicado, tá bem expandida, né? Essa lore aí do Majin Buu. Bom, quando a gente fala das batalhas, a gente tem que meio que analisar cada uma aqui separadamente, né? Porque a primeira batalha que a gente tem, a primeira luta que a gente tem de fato nesse anime, ela é muito boa, que é o Goku versus um dos guardiões das esferas do dragão do mundo dos demônios. Para começar, eu tenho que falar que a criação desses guardiões foi uma coisa incrível, realmente gostei deles, do design deles, do conceito deles, é muito bom. Então a primeira luta do Goku pequeno, né, o Goku como criança, contra um desses guardiões, talvez seja uma das lutas mais bonitas de se ver em Dragon Ball. Já a luta contra o segundo e o terceiro guardião, eu já acho elas bem fraquinhas, tá? Para começar, porque não tem um episódio específico só para cada uma delas, né? As duas lutas se passam ao mesmo tempo. O Vegeta luta com um e o Majin Buu ou Majin Duu luta com outro. E além dessas lutas serem visualmente mais fracas mesmo, ainda tem um problema que eu também não gostei nada disso em Dragon Ball Daima, que é o fato de eles sempre tratarem o Vegeta como sendo muito mais fraco que o Goku, sendo que a gente já sabe em Dragon Ball Super que não é bem assim, né? Eles têm um poder praticamente igual, mas um tem um jeito mais agressivo, outro tem um jeito mais defensivo, enfim. Mas o que acontece aqui, né, em prol do protagonismo do Goku é que não, o Vegeta ele é colocado à parte. Enquanto o Goku consegue derrotar ali o primeiro guardião da esfera do dragão só com a transformação de Super Saiyajin 1, talvez no máximo Super Saiyajin 2, pro Vegeta é necessário ele chegar até o Super Saiyajin 3, é como se ele fosse mais fraco, como se o Super Saiyajin 3 do Vegeta fosse equivalente ao Super Saiyajin 2 do Goku. Isso fica bem claro no roteiro, é uma coisa que eu não gosto nem um pouco, porque eu sou fã do Vegeta. Porém, entretanto, no entanto, quero dizer que a transformação do Vegeta em Super Saiyajin 3 é visualmente muito, mas muito boa mesmo. Isso sim eu gostei, o visual ficou bacana. Bom, agora indo lá pro final do anime, a gente tem ali uma referência a Dragon Ball Super, né? Quando o Rei Goma, ele coloca ali o terceiro olho, ele fica igualzinho o personagem lá de Dragon Ball Super, que eu até esqueci o nome, vou deixar aí na tela para vocês verem. E ele faz realmente uma plataforminha ali de torneio para as pessoas lutarem contra ele. Nessa parte final, basicamente, a gente tem 3 fases ali de luta. Uma fase é com o Goku pequeno, quando ele se transforma em Super Saiyajin 4 pela primeira vez. E essa luta não é muito legal não. A transformação do Goku em Super Saiyajin 4 é interessante, mas a luta em si, mais ou menos. A segunda fase seria a luta do Vegeta em forma ali de Super Saiyajin 3. E mais uma vez o problema dessa luta é que ela dura muito pouquinho. Parece que o Vegeta nunca consegue desenvolver o potencial completo dele. Porém, o final dessa parte do Vegeta tem uma piada que essa sim é muito boa e mostra ali o porquê que o Vegeta agora também é uma pessoa boa, né? Porque ele tá lutando ali, o pessoal fala, cara, pera aí, a gente tem um plano, vem aqui, vamos revezar essa luta aí, a gente tem um plano pra derrotar o Rei Goma. Ele fala, não, eu vou lutar até a morte. E a Bulma fala pra ele, se você não parar de lutar agora, eu nunca mais tomo banho com você. E o Vegeta fica pianinho, para de lutar na mesma hora, e o Super Saiyajin ele volta ao normal e fala, não, ok, vão lá lutar, porque eu não quero perder essa. Essa piada sim é muito boa. É um exemplo do tipo de piada que o Akira Toriyama conseguiria fazer. Eu acho que se ele tivesse mais tempo, né? Se tomar banho, a gente entendeu muito bem o que é, né, Vegeta? Bom, e a última fase dessa luta aí final é quando o Goku adulto vira o Super Saiyajin 4, né? Tem uma fase ali, o penúltimo episódio, se eu não me engano, onde ele vai passando por todas as transformações. É algo bonito de se ver. E no último episódio, quando ele se transforma em Super Saiyajin 4, bom, a luta não dura nem metade do episódio, né? Inclusive, não é ele que derrota o Rei Goma, né? Não é o Goku Super Saiyajin 4 que derrota o Rei Goma, é o Majin Buu, por isso ele se torna ali o novo Rei dos Demônios. E, portanto, eu acho que essa luta é meio que desperdiçada, sabe? Então, não dá pra gente levar em conta que Dragon Ball Daima tem realmente uma parte boa de Battle Shonen, embora uma luta eu acho muito boa, o resto é meio descartável. Enfim, tendo tudo isso em mente,
Dragon Ball Daima pode ser considerado um anime bom? A resposta é sim, pelo no motivo. De longe não dá pra gente falar que Dragon Ball Daima é a melhor coisa já feita, que é melhor que Dragon Ball Clássico, que é melhor que Dragon Ball Z, mas é muito melhor do que Dragon Ball GT, isso posso garantir. Esse anime, ele trouxe de volta, né, os Guerreiros Z, que a gente não vê em animação já faz alguns anos. Eu sou um grande fã da franquia Dragon Ball, então realmente tinha saudade de novos episódios dessa franquia. Eu esperava que realmente Dragon Ball Super, né, fosse continuado, mas ter esse respiro aí de Dragon Ball Daima também foi bem interessante, sem falar que ele serviu para canonizar as melhores partes ali de Dragon Ball GT, que sem dúvida a transformação do Goku em Super Saiyajin 4, de bandeja trouxe pra gente ali o Vegeta Super Saiyajin 3, e é claro, né, nos deu a oportunidade de ver ali a última obra feita pelo Akira Toriyama, né, que infelizmente logo depois de concluir ali, né, a sua parte de Dragon Ball Daima, ele acabou falecendo, né, não viu a estreia desse anime. Então a gente tem ali muitos pontos bons, mas é claro, como eu falei aqui, existem alguns pontos ruins que acabam tirando um pouco de todo esse brilho de Dragon Ball Daima. Para mim o principal é esse humor um pouco mais tiozão, né? Esse humor um pouquinho mais acessível às crianças, que eu entendo muito bem que se não fosse um humor acessível para as crianças, esse anime ia pegar a classificação 16 anos hoje em dia, e classificação 16 anos não ia render tanto dinheiro como rendeu, né? A exibição de Dragon Ball Daima foi realmente um estouro no mundo inteiro. Então eu entendo não ter colocado ali as piadas um pouco mais adultas, mas eu não tenho como não mencionar, né? Eu como adulto, bom, preferia ver as piadas adultas. Então essas piadinhas um pouquinho mais fracas, essa predileção pelo Goku que permanece de novo aqui em Dragon Ball Daima, e a ausência de batalhas boas, tá? Eu vou colocar isso como um ponto muito negativo. A gente tem várias batalhas nesse anime, só uma é boa, as outras duas são bem desperdiçadas, e eu acho que não, já que esse daqui é um anime shonen, essas outras batalhas deveriam ter sido muito boas, assim como a primeira batalha desse anime. Mas o fato, como eu falei, é que Dragon Ball Daima foi um sucesso no mundo todo, e olha que nem foi dublado ainda aqui pro Brasil, mas já foi um dos animes mais vistos aí do mundo todo, tá enchendo o bolso da Toei de dinheiro, então muito provavelmente a gente vai ver essas percussões, né, nessa temporada mais pra frente. Eu tô apostando aqui que na verdade ela vai funcionar a criação ali da continuação de Dragon Ball Super, mas eu quero saber de vocês, o que foi que vocês acharam? Vocês concordam comigo, discordam? Tem mais pontos a acrescentar, pontos a contestar? Deixa tudo aqui nos comentários. Como eu falei, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal para você ver vários outros vídeos desse tipo, beleza? Então por hoje é só, mas a gente se vê então no próximo vídeo.